Olá, amados irmãos, amados amigos, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa 13ª semana do tempo comum, nessa nossa segunda-feira, assim nós temos somente agradecer a Deus por mais um dia de vida, na qual o Senhor nos deu a graça de podermos olhar internamente e olharmos o que é necessário, a gente ver as mudanças interiores para o nosso dia. Ontem, como nós tivemos a solenidade de São Pedro e São Paulo, com esses dois pilares da nossa Igreja Católica, assim, por intercessão deles, nós podemos ter o nosso dia de hoje mais alegre, mais feliz, mais contente, mais na presença do nosso Senhor. Em agradecimento, agradecemos a Cida, da nossa comunidade, que participou da nossa liturgia no dia de sábado e assim fez para nós os salmos e fez também a primeira leitura, que pedimos também, por intenção de Nossa Senhora, que possa vir derramar, Deus possa vir derramar sobre ela e sobre os familiares dela a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim o pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, se tivermos a oportunidade então para nós deleitarmos no coração do nosso Senhor Jesus Cristo e assim a gente podemos então agradecer e bendizer a Deus por mais um dia se comece em nossa vida. Senhor amado, Pai de misericórdia, assim começamos, Senhor Deus, um belo amanhecer, que nós despertamos sorrindo, que sejamos alegres nos nossos caminhos, que sigamos a nossa jornada de trabalho, que nós possamos contagiar as pessoas que se encontram ao nosso redor, que o nosso anjo da guarda sempre acompanhe a cada um de nós e faça a sua luz ser mais brilhante, que essa luz também possa ver, iluminar também as pessoas que se encontram ao nosso redor. Senhor Pai amado, que nós tenhamos saúde, nós tenhamos alegria, que nós tenhamos a fé. Em momento algum, Senhor Deus, deixai-nos irmão, deixai-nos que caímos em mal-estar, deixai que nada de mal venha nos acontecer, que venha nos atrapalhar nesse nosso dia. Pai amado, assim também repouso em vosso coração a minha mente, todo o meu corpo humano. Coloco no vosso assim, Senhor Deus, para que o Senhor, Pai amado, venha sobre cada um de nós, nos recarregando, nos enchendo sempre com a tua presença. Ó Pai amado, somente o Senhor que é Pai de bondade e misericórdia, renovais os nossos pensamentos, dai-nos força renovada nesse nosso dia, que nós podemos ter alegria e felicidade. Somente com o Senhor, Pai amado, nós conseguimos vencer. Esteja conosco, Pai, nesse nosso dia, que assim permanecemos com o Senhor. Assim nos pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Leitura da profecia de Amos. Isto diz ao Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisem na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadados como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito. Eu vos guiei pelo deserto durante 40 anos, para ocupardes a terra dos amorreus.
Pois bem, eu vos calçarei aos pés como calçar o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsorial. Salmo 49. Entendei isto, todos vós que esqueceis ao Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e deixe as coisas as palavras dos meus lábios. Entendei isso, todos vós que esqueceis ao Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te juntavas ao convívio dos adultérios. Tua boca se abriu para que a maldade e tua língua maquinava as falsidades. Entendei isso, todos vós que esqueceis, Senhor Deus. Assentado difamáveis teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? E disso que te acusa e repreendo e manifesto estas coisas aos teus olhos. Entendei isso, todos vós que esqueceis ao Senhor Deus. Entendei isso, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isso, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o seguimento de Jesus traz consigo uma série de implicações. Exige de todos nós muito mais do que um entusiasmo, mais do que uma alegria momentânea, uma alegria de momento, ou que seja de boa vontade. Exige disposição de deixar muitas coisas para trás, inclusive o conforto, os costumes, a cultura, até mesmo os grandes valores que norteiam a nossa vida. Seguir Jesus significa ter a disposição de sempre ir à frente, sempre ir além, sempre buscar o novo para que a boa nova aconteça. É uma vida marcada sempre por novos desafios
e sempre atravessa o lago e busca a outra margem do lago, onde novas pessoas esperam para serem evangelizadas. Seguir Jesus significa colocar a obra evangelizadora acima de tudo, acima de qualquer ideais que venha querer nos atrapalhar a levar essa boa nova às pessoas, aos nossos irmãos que ainda não compreendem os desígnios e os desejos de nosso Senhor. Diante da multidão, Jesus chamou aqueles que seguiam para as outras margens do lago. E assim, o chamado de Jesus também é para nós. Da outra margem é o inverso do que nós estamos acostumados a viver. O desolajamento, a destruição, a destruturação, situações de ruptura com os hábitos e com os costumes. O mestre da lei eram famosos, importantes, estruturados, e mesmo assim ousou dizer que seguiria Jesus aonde quer que ele fosse. Meus queridos, Jesus nos chama, mas não nos engana. Quem quiser segui-lo, quem quiser seguir a Jesus, terá que passar pelas dificuldades próprias da mentalidade da sociedade, da mentalidade nossa mesmo, das nossas próprias mentalidades, da mentalidade que a sociedade tenta impor. Não adianta somente querer seguir Jesus com palavras e bom propósito, sem medir as consequências do que nós estamos pretendendo. O mestre da lei era alguém ainda não comprometido com Jesus. Por isso, corria o risco de ser apressado e superficial em suas decisões. Foi-lhe pedido maior ponderação, já que as duas exigências do seguimento supõem uma temperança muito forte, uma grande capacidade de suportar as carências, incômodos do dia a dia, as tempestades. Assim, se evitaria que o seguidor de Jesus debandasse diante da dureza do discipulado. O outro, designado como discípulo, era alguém que já havia aderido a Jesus. Todavia, estava longe de compreender ou de compreender as implicações de sua escolha. Entre elas, a relativização dos laços familiares. Então, o mestre pediu-lhe que fosse mais decidido na sua opção, no que ele realmente declarou. O seguimento comportava uma total entrega de si por toda a vida ao serviço do reino, mas dúvidas, apegos, compromissos paralelos deveriam ser deixados para trás. Assim, quem deseja tornar-se discípulo, quem é aqueles que desejam seguir a Jesus, deve confortar-se com as exigências postas pelo nosso Senhor. Só tem nos desestrutura, ou só tem
sentido fazer esse discípulo, se for para semelhar-se a Jesus, semelhar-se ao nosso Senhor. Pois se seguimos o segmento de Cristo, Ele irá nos tirar de nossas raízes, Ele irá nos reestruturar. Por isso, nós somos chamados a renunciar à nossa existência da forma que nós estamos vivendo, exigências de como que nós estamos lidando com a nossa vida. O discípulo que pediu a Jesus para primeiro sepultar o Pai era alguém como nós, que esperávamos um tempo propício para nos desprender dos nossos apegos, dos nossos projetos. Para nós também, Jesus disse: hoje, segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus nos chama para uma vida nova, conformada aos seus ensinamentos. Seguir Jesus é viver conforme que a igreja ensina. Viver o amor, a prática do perdão e os seus ensinamentos. Seguir a Jesus é viver conforme o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E a gente não temos que fazer questão das coisas que têm valor material, pois o nosso Senhor não olha essas questões, olha simplesmente o nosso coração, olha simplesmente o que está dentro de nós. Por isso a gente não podemos nos acomodar esperando novas oportunidades. Nós temos tempo de amar, nós temos que construir aqui na terra o reino dos céus, para que não sejamos também chamados de mortos, que a gente nos chamados de mortos vivos. Temos que propor dentro de nós o seguir a Jesus aonde quer que Ele vá. Então pergunta-se: qual é a nossa maior dificuldade para viver os ensinamentos de Cristo? Nós somos pessoas muito apegadas às pessoas de nossas famílias. São muitas pessoas apegadas às coisas materiais. E assim voltamos de novo perguntando: será que nós conseguimos renunciar a nós mesmos para seguir a Jesus? Meus queridos, meus amados, que assim nós podemos estar com a nossa mente voltada para o coração sagrado do nosso Senhor, para que Deus, em vossa infinita misericórdia, que Ele possa ter compaixão de nós, mas que o Senhor não olha o nosso pecado, mas que Ele olha a fé que alimenta a nossa alma, a fé que nos faz movimentar, a fé que nos faz buscar o caminho do Pai. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sobre cada um de nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.